Fala galera, mais um mês pra gente dar uma olhadinha no céu, nos astros, no posicionamento astrológico do mês agora, dessa vez de maio. Bom, o mês de maio tá bem diferente do mês de abril, tá? Como sempre, porque a gente nunca tem uma configuração igual, né, dos astros em bilhões de anos, sei lá, né, demora muito. Para quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Pichontekoski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, e a gente tem séries de vídeos sobre previsões astrológicas no geral, mas a gente também tem vídeos sobre outros conteúdos de astrologia. Meu foco, o que eu gosto mais de fazer é estudar astrologia, mas eu também atendo, falo da questão pessoal, personalidade, eventos, previsões, trânsitos, vários outros assuntos, tá? Enfim, então o mês de maio ele tá ali com o sol entre Touro e Gêmeos, a gente tem essa transição no mês de maio. Inclusive, felicidades aos taurinos e já adianto, tá? Parabéns e felicidades aos geminianos também, né? Mas a gente sabe que não é só isso que a gente tem um conjunto de posicionamentos astrológicos e nesse mês de maio a gente tem algumas mudanças. A primeira delas vai ser a experimentação da Vênus em Áries, né? Que a priori no comecinho de maio ela vai passar pelo Netuno, então ali a gente vê um pouquinho de confusão, alguns escorregões, algumas configurações não muito interessantes, principalmente se você já tem uma tendênciazinha a se iludir no seu mapa, a se enganar ali, né? Mas ela logo na primeira semana ela passa. Além disso, a gente vai ter a transição do Mercúrio de Áries para Touro, além do Sol de Touro para Gêmeos. A gente vai ter ali a lua cheia que vai ser bem perto do Urano, então a primeira coisa que a gente já tem que prestar atenção, né, durante esse mês de maio, principalmente a partir do mais ou menos ali do dia 4 de maio, que vai ser num domingo, até a lua cheia, que se eu não me engano vai ser no dia 12, mas a gente vai olhar com calma, é que essa lua cheia, ela pode estar trazendo alguns sintomas de inflamações, infecções, algumas crises, algumas situações emocionais, mentais, que elas vão trazer uma força muito grande à flor da pele, tá? Então é interessante ter cuidado, observação e não fazer nenhuma loucura nem impulsividade, porque o mais comum, gente, é que aconteçam eventos justamente por falta de atenção, tá? Então presta atenção no que você está fazendo. Enfim, então, a priori, nessa primeira semana de maio, a gente vai ver, né, a Vênus passou já o Netuno, já logo nos primeiros dias, então fica um pouco mais tranquilo. O Mercúrio está fazendo aspecto com Júpiter, então esse começo de maio, principalmente depois da passagem da Vênus, né, assim que ela passa o Netuno ali no dia 3, é interessante para colocar alguns projetos em prática, para aproveitar essa lua cheia, não para ficar lelezinho da cabeça, não é isso, tá? Não é isso. Mas para colocar as coisas em práticas. Então é uma explosão de energia muito grande, porque a gente vai ter algumas coisas se encaminhando, com movimentação, com disposição. Então, aproveitar tudo isso para colocar as coisas em prática. Não é o melhor céu do mundo para lançamentos e coisas do tipo. Então, se você está querendo lançar algo que precisa ser divulgado, coisas assim, é melhor você consultar um profissional, porque a gente vai levar em consideração o seu próprio mapa, tá? Mas se você tem, né, a iniciativa de começar algo dentro do nível pessoal ou colocar algum projeto menor em prática, é uma boa semana aí para aproveitar esse pico, esse ápice de energia e de bons aspectos. Logo nos próximos dias, nos próximos não, né? No próximo dia, no dia 4 de maio já, o Plutão estaciona. Plutão estacionando, ele vai ter relação com essas mudanças mundiais gerais que tendem a dar uma pisada no freio. Por exemplo, quando Plutão estava ameaçando entrar em Aquário e fez a primeira aparição, deu um boom nas IAs e nos chats e bots, aí, bots, né, bot. Meu marido vive me enchendo o saco, eu falo errado. Eu falo bot, o certo é bot, eu acho que é isso. Ai, ai. Os robozinhos de inteligência artificial, né? Que na verdade é um algoritmo ali, né? A gente tem que saber colocar os comandos. Até então que a gente tem acesso. Então, a partir do dia 4 de maio, pode ser que haja um retrocesso. Estava lançando, inclusive, algumas. Eu
né, enfim, meu marido ama esses assuntos, então eu tenho a oportunidade de entender um pouquinho do assunto. É muito legal que lançou aí para compras e coisas umas atualizações muito avançadas que não é nem um salário mínimo e paga um. Você recebe uns 15 mil profissionais em um, né? Por menos de um salário mínimo. E, cara, a gente não tem condição de pagar. A gente não pagou, a gente deu uma amostrinha da amostrinha da amostrinha, entendeu? Que a gente conseguiu acessar ali. E é fantástico, gente, é muitíssimo interessante. Então pode ser que porque toda vez que esse Plutão está retrogradando, a gente tem um corte, uma queda, um retrocesso nesses avanços. Eu acho que é como se fosse para segurar e para testar mesmo a receptividade da população mundial como um todo, né? Eu acho que já saiu para vender aqueles cães, robôs, não, no Mercado Livre. Meu marido mandou um link esses dias, eu nem sei, eu vi rápido assim, eu tava fazendo outra coisa, mas eu acho que foi isso. Aí provavelmente tem um retrocesso, tem algumas acusações, algumas outras coisas. Então, para você que gosta de comprar coisas tecnológicas, é um período interessante para você só observar, porque a tendência é, claro, promoções maravilhosas, mas um retrocesso no ajuste, digamos assim, tá? Do potencial máximo, porque eles seguram muitas coisas, eles não vão lançando tudo que eles têm, né? Então, e o Plutão ele vai ficar retrógrado por uns bons dias, se não me engano, se duvidar vai ser o mês inteiro, mas vamos dar uma olhada. Enfim, então Vênus em Áries também é uma Vênus em debilidade, então nesse começo de maio é importante prestar atenção nos relacionamentos como um todo, a tendência é ter algumas brigas e discussões à toa, numa questão, né, mais ampla, mais geral, um lado um pouco mais egoísta para todos os tipos de acordo. Então é bem importante ter um pouco mais de paciência nas negociações e nos relacionamentos de uma forma geral, tá? Principalmente nessa primeira parte, né, dessa lua cheia que a gente vai ter, essa fase da crescente para cheia, que é um boom de energia que eu falei para vocês aproveitarem, mas para terem cuidado, porque tá todo mundo com energia e todo mundo pode querer brigar e discutir, e não é legal. Vejam que no dia 7 de maio a lua tá bem alta, ela vai passar pelos nodos onde a gente teve, né, eclipses, vai fazer uma conjunção Mercúrio com Éris, com Quirón, e esse sextil com Júpiter e a quadratura com a Lua. Aqui, gente, nesse dia 7 de maio, dia 7 para o dia 8 de maio, tende a ter alguns tipos de brigas, conflitos, discussões, mal falar, mal dizer. Então é importante ter bastante cuidado com o que você mesmo está falando. Que não tem como controlar a língua dos outros, mas tem como relevar, ter jogo de cintura, controle, né? Esperar, ter paciência e evitar que, porque a longo prazo as coisas vão ser retratadas, tá? Então aqui no dia 8, quinta-feira, a Lua passa para Libra, né, logo pela manhã. Então a Lua crescendo ainda com esse boom de energia, o Mercúrio passa o Urano e começa a desfazer o sexto com Júpiter. Então esse Júpiter que estava ali dando prosperidade, fluxo, energia, ele volta a ficar sem aspectos, salvo os poucos aspectos ali com a Lua ocasionalmente, tá? Então é como se ele tivesse meio de canto, né, de escanteio, porque querendo ou não, né, os outros planetas também, né, estão bem concentrados nessa região. Mas isso, gente, é muito comum, porque o Mercúrio e a Vênus, eles estão sempre muito perto do Sol. Então é muito comum que eles estejam ali. Aí coincide do Netuno, do Saturno também estarem ali perto, do Urano também estar ali perto. Aí fica esse mundaréu de planeta tudo amontanhado, né? Acontece. Ai, ai. O Marte ganhando força de movimentação já passou o grau de onde ele havia retrogradado no ano anterior, lá em 2024. Ficou retrógrado. Ai, gente, foi um caos esse Marte. Passou já, né? Ele tinha retrogradado no grau 6. Então, a partir do dia 4, ele passa o grau de onde ele havia retrogradado. Esse dia 4, olha, gente, tá que tá, né? Tô falando bastante dele, né? 4, 5, 7, né? Enfim, depois o Mercúrio ele fica narético já no dia 9 e a Lua quase cheia. Então, alguns encaminhamentos. Aqui o Urano passa ao Gol de novo. Esse é um outro momento bem interessante, bem importante, tá? Entre aqui, volta um pouquinho. Entre o dia 5, 6 e 7, bem aqui 7, né, que eu havia comentado, coisas quentes, brigas, discussões, até que cheguem a algum ato físico. Então, se você tem algum testemunho disso no seu mapa, ou tá
né, circulando com coisas que não deveriam, tenha cuidado. Tenham cuidado também, gente, em trânsito, dia a dia, na rua, dentro do contexto. Então pode ser desde alguém tomando seu dinheiro à força, né, dentro de uma ameaça, como alguma coisa envolvendo o próprio carro, os veículos, motos, né, alguma situação que coloca ali a tua própria vida em jogo. E não é interessante. É muito importante ter cuidado e prestar atenção, tá? Então, esses começo de maio aí tá bem complicado. Até meio de maio, né? Enfim, então, continuando aqui, 9 de maio na sexta-feira, a lua bem cheia, Mercúrio anarético, então continua essa explosão de energia, de necessidade de resolver tudo, de expressar tudo. O Mercúrio ele ganha um pouco mais de estabilidade entrando em Touro, mas ainda assim a Lua está crescente. Então, por mais que a fala ela possa sair um pouco da energia de fogo, entrando numa energia de terra, né, um pouco mais prática, direta, isso não anula os outros trânsitos que estão acontecendo, tá? Nisso, Plutão já está retrógrado, como eu falei, ele não entraria no grau 4 de Aquário ainda. Então, quem tem algo a 4 e 5 de Aquário pode ter recebido uma amostra desse Urano, mas ainda não. Então, durante todo esse período, esses últimos meses, essas últimas semanas, é muito importante, se você tem algo entre 5 e 6 dos signos fixos, observar o que aconteceu na sua vida. Porque provavelmente não. Quando o Plutão ficar direto de novo, ele vai chegar no grau 4 e no grau 5. Então, a gente vai ter uma concretização de eventos, tá? Então, fica de olho, guarda essa informação que eu vou passar mais pra frente quando ele vai realmente ganhar força. E esse Mercúrio entrando em Touro, ele vai fazer a quadratura com o Plutão. Então, a gente pode ter mais notícias e comunicações, inclusive manchando reputações de algumas tecnologias ou mau funcionamento de algumas tecnologias. É uma possibilidade simbólica ali falando, né? Enfim, então a lua em Escorpião, vou colocar aqui por horas pra gente ver quando que vai ser a lua cheia. Ó, 22, 21 e 34, 22 e... Passou ainda não, agora por minutos. 22 e 12, aqui. 12 de maio, 1h55 da tarde, numa segunda-feira. Então é um final de semana que vai prometer, né? Entre ali dia 10, 11, 12, dia 10 e 11 principalmente, de maio. Tende a ser um final de semana bem agressivo. Tomem cuidado, vocês que gostam aí de festar, de sair, de farrear, de tomar sei lá o que, gente, tenham bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Enfim, então aqui é o ápice. Situações de saúde tendem a emergir aqui nesse ápice também. Não tá conjunto. 22 para 26, 22, 23, 24, 25, 26, quase 27. Então são quase 5 graus de distância. Mas para algumas coisas já vai tender a manifestar ali, tá? Depois a gente continuando aqui. Tô por minuto, fica difícil, né? Vamos colocar por horas aqui. A lua ela vai minguando, né, durante esse período. Depois temos aqui terça-feira, 13 de maio, então as coisas se recolhem e ganham um novo tom, um novo encaminhamento. Tende a colocar um pouco mais as coisas em ordem, um pouco mais as coisas em prática, mas quando esse Sol chegar até o Urano, também tende a não ser muito favorável. Para quem tem algo, principalmente ali no final de Escorpião, pode ser que ative algumas situações desagradáveis, dependendo dos testemunhos do seu mapa. A Vênus faz um trígono com Marte, então tende a ter um pouco mais de atitude nos relacionamentos, principalmente aqui na quarta-feira, dia 14, a Lua vai fazer um trígono aqui, né? Então, esses assuntos de Marte e Vênus tendem a ganhar força. E o Marte, logo em seguida, vai começar a fazer a quadratura com o Mercúrio. Então, a gente tem o trígono com Vênus e a quadratura com Mercúrio. Mercúrio em quadratura com o Marte tendem a ser comunicações truncadas e agressivas, né? Muito voltadas para uma busca por justiça. E observem aqui essa quadratura e a conjunção do Sol com Urano. Aqui a gente pode ver uma data com algumas ameaças, tá? Ameaças a pessoas, figuras, situações, ou até mesmo atos em si, de má reputação, principalmente, né? O mal dizer. Mas é claro, pode ser alguma coisa física, pode ser algo físico também,
tá? Não descarta essa possibilidade. Enquanto isso, a Lua estava lá fora de órbita, eu nem vi, nem tchum. Mas é interessante pra gente estar observando, tá? Então a Lua vai se recolhendo, o Mercúrio vai acentuar essa quadratura com Marte ali pelo dia 18. Então, entre os dias 15, 16, 17, 18, a gente vai ter essa acentuação dessa fala agressiva, mas o Mercúrio é rápido, então logo passa aí essa situação. O Sol, ele passa o Urano já tá a 27 de Touro, então já passou o Gol também, mas ele vai voltar por esses graus, tá? Como eu falei, planeta lento é 3 para frente e 1 para trás, 3 para frente e 2 para trás, e assim que segue o baile, tá? E aí no dia 21 de maio a gente tem a entrada do Sol em Gêmeos, já prenunciando ali que vai ter a entrada ainda do Urano em Gêmeos, e essa entrada do Urano em Gêmeos vai trazer mais mudanças e novidades tecnológicas no geral, tanto no sentido de carro, de inteligência artificial, de sei lá mais o que eles vão inventar, tá? Minha criatividade é zero, tá? Minha criatividade é blá blá blá. Eu sou terrível com isso, não quero nem imaginar, tenho até medo de imaginar. Enfim, enquanto isso o Mercúrio tá ali a 20 e 48, ele também vai chegar ali para Urano, agora não tão forte como o Sol, mas enfim, é de se observar também essa data, tá? Então a Lua vai se recolhendo, vai minguando ali para o final de maio, teremos a Lua Nova. A Lua Nova acontece no dia 27 de maio, à 00:01 do horário de Brasília, uma noite bem escura, né? Bem escura mesmo, que a conjunção bem no fundo do céu, inclusive. E o Mercúrio aqui já está em Gêmeos. Deixa eu ver aqui que dia que ele entrou em Gêmeos que eu me perdi. Foi aqui, ó, entre o dia 25 e 26. Bem interessante. Ele entra em Gêmeos. E aqui, gente, aqui, galera, é muito legal para tudo. Foi aqui também, olha, 25 de maio, 26 de maio, o Saturno entra em Áries. Então vamos com calma, respira, que eu fui lá para a Lua Nova e esqueci alguns outros trânsitos importantes, tá? Aqui, 26 de maio, a gente tem a entrada do Saturno no signo de Áries. Aqui começa a amostrinha do retorno de Saturno em Áries para a galerinha que tá ali com 28, 29, ou 56, 57 aninhos de idade. Tá? Retorno de Saturno não é brincadeira, é uma cobrança, é algo importante, é uma marca, é um amadurecimento. Tem vários vídeos aqui no canal, eu não vou ficar no lenga-lenga de novo sobre o Saturno, né, a entrada de Saturno, o retorno de Saturno. O mais relevante disso é que a gente tem a conjunção do Saturno com Netuno. Também tem vídeo específico aqui no canal. A conjunção específica, de fato, só vai ocorrer em 2026. Aqui a gente já vai ter algumas amostras. E para isso, a gente já vai ter algumas possibilidades de percepção de algumas mudanças importantes. Então, observe essas mudanças, tanto no nível coletivo quanto no nível pessoal. Principalmente coletivo, porque a gente está falando de planetas lentos, então a gente está falando de mudanças grandes. Planetas lentos, mudanças grandes, tá? Enfim, então continuando. No dia 27, a gente tem então. Opa, me perdi aqui. Calma, que ainda tem o Mercúrio. Por aí também. Aqui. O Mercúrio, então, 26 de maio, já está no signo de Gêmeos, assim como o Saturno, então vai ser algo que provavelmente já vai ser possível ser observado, visto, percebido e etc, tá? Mercúrio entrando em Gêmeos, ele é muito favorável para negociações e comunicação no geral como um todo. Então é muito interessante porque no final de maio a gente pode ver algumas notícias bem relevantes sobre tudo, sobre notícias, divulgações, novidades, tudo, tá? Essa entrada do Saturno em Áries junto com Netuno pode ser uma piora muito grande para o Bolsonaro, tá? Eu não sei como é que está a recuperação dele, estou gravando inclusive esse vídeo aqui no final de abril ainda, né? Em meados de abril, meados não, porque meado é começo, né? Então é para os finais de abril.
Então eu não me atualizei do caso dele, mas tende a ter algum tipo de complicação, tá? Porque ele tem o Sol ali naquela região e a gente já tá vendo que tá pegando situação de saúde, né? E risco de prisão e coisas do tipo. Então é muito provável que tenha ali alguma situação bem desagradável para o Bolsonaro durante esse período. Pode ser que ele melhore da saúde e piore de outra coisa? Pode ser, tá? Enfim, então é uma possibilidade. Então, continuando aqui, o Mercúrio já a 4 graus de Gêmeos, a Lua já nova, falo, gente, eu passo muito rápido aqui. Lua nova no dia 27 de maio, né, por volta ali da meia-noite. É uma lua nova já de final de estação, então ela também não vai trazer grandes novidades assim por si só, mas é interessante porque está acompanhado de várias mudanças, como a entrada do Saturno em Áries, a entrada do Mercúrio em Gêmeos, né? Então é algumas movimentações bem interessantes. E vai dar uma agitada aqui nesse Júpiter, tá? Percebam como está ficando praticamente o mês inteiro esse trígono, né, da Vênus com Marte. Vênus e Marte, por vez por onde, eles têm a movimentação muito semelhante, tá? Então, eles ficam em aspectação durante um bom tempo. Continuando aqui, então, para o final de maio, a gente vai ter já a Lua crescente, o Urano no finalzinho de Touro. Vamos ter a entrada do Urano em Gêmeos lá para que dia de junho? Que demora, né? Muito lento. 8 de julho. Gente, esquece, não é nem junho, é julho. Muito devagar. Vamos voltar aqui pro finalzinho de maio, ver se eu tô perdendo alguma coisa, esquecendo alguma coisa, não sei. Então, é mês de Plutão retrógrado. Algumas notícias, como eu falei, em relação à tecnologia, mas provavelmente não vai ter nenhum tipo de lançamento. Quando tiver esse Urano aqui, gente, aí ninguém segura. Mas enfim, né? Quem tem algo no começo de Áries, por favor, gente, veja o vídeo da conjunção do Saturno com Netuno, porque a gente já vai ter algumas amostras disso. Tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, tá? Então, tenha bastante atenção à tua saúde mental, à tua conexão espiritual, os teus deveres, a tua saúde física também, coisas para você ter âncora, ter é, pé no chão, firmeza, comprometimento, construir algo legal, algo frutífero. Então, essa é uma conjunção que tende a deixar bastante pessoas abaladas em vários sentidos, tá? Porque toda vez que a gente vê mudanças de planetas lentos, são mudanças muito fortes e muito impactantes. E quando elas ocorrem próximas de alguma coisa no nosso mapa, tende a ser bem forte, pode ser por muitas vezes bem desagradável. Por isso que eu falo, gente, devido às circunstâncias da maioria das pessoas hoje em dia, por isso que eu trago esses tipos de aviso. Porque é importante a gente olhar para a nossa própria vida, ver o que a gente pode melhorar, ver o que está precisando, né? E eu sei que tá cada vez mais caro, cada vez mais difícil, cada vez com menos ajuda. Mas enfim, né? Vamos procurar se ajudar e procurar melhorar no que der, né? Procurar melhorar no que der. Meu marido fica pé da vida, né? Perdemos mais uma chance de comprar as coisas lá, porque a gente não tinha dinheiro e aumentou mais 30%. Bem-vindo ao mundo. Eu sou geração Z, eu já na lata. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. A gente é a geração mais ferrada que tem, né? A geração que não tá com a concentração de bens e riquezas, né? A geração Z tem uma chance ainda, talvez, né? De repente crescer um pouco mais do que as gerações anteriores, mas é uma coisa muito complicada, né? Não vou nem entrar em detalhes, porque eu tenho seguidores de todas as gerações e vou acabar ofendendo a todos, né? Enfim, gente. Então, pro final de maio vai ser isso, né? Lua nova, depois lua crescente, e aí vai ser um outro desafio ali para junho, beleza? A gente vai ter entrada em julho, julho ali, entrada do Júpiter, em junho já, né? Entrada do Júpiter em Câncer, a passagem de Touro depois de Áries para a Vênus, depois de Áries para Touro. Então, coisas bem significativas, tá?
E o Marte se aproximando ali da quadratura com Urano. Então, para junho, também bastante mudanças significativas em outros aspectos, tá? Em outros aspectos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um excelente mês de maio. Não se esqueçam de complementar com outras informações dos vídeos aqui, como Plutão em Aquário, ver o Astrologia Ágil para entender um pouco melhor o teu próprio mapa, tá? É um curso rapidinho, bem baratinho, para você não ficar tão perdido. Consultas, é claro, se você está desconfiado de que eu possa te auxiliar dentro de alguma coisa que esteja acontecendo com o teu próprio mapa. Tem também vídeos sobre o retorno de Saturno, vários. A conjunção de Saturno com Netuno também tem aqui no canal. O Urano com Algol também tem aqui no canal. Enfim, tem já algum conteúdo explicando essas mudanças e essas movimentações, tá bem? Espero que vocês tenham um excelente mês de maio. Esse conteúdo aqui, ele é disponível primeiro para os membros, então se você quiser, já está aberto para ser membro aqui desse canal, tá? Eu talvez faça um vídeo explicando com mais detalhes aqui, mas enfim, é isso. E tem muitos outros conteúdos aqui, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dar sugestões de temas e vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? E até a próxima!